Quando o apóstolo Paulo fala em 1,13 de Gálatas, ele também falou em 22,4 de Atos. Os irmãos sabem como foi a minha conduta anteriormente no judaísmo, como eu persegui este caminho. Quer dizer, caminho significa igreja. Em 1,13 de Gálatas, ele fala: os irmãos sabem como foi a minha conduta, como eu antigamente, quer dizer, na antiga religião dele, né? Ele disse: eu persegui a igreja de Deus. Então, ele perseguia nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então é assim, irmãos, eu percebo e nós, membros da Igreja de Deus, entendemos que Deus, ele conhecia o coração de Paulo, e Paulo, na sua ignorância, ele perseguia a igreja, achando que estava fazendo justiça. E hoje, depois que eu vivi uma religião anteriormente, uma religião protestante, eu me alegro em Cristo Jesus, porque embora eu nunca persegui a igreja de Deus de uma certa forma como Paulo perseguiu, mas eu falava palavras que eu não sabia, e na verdade essa palavra poderia estar, ou melhor, com certeza não estaria agradando a Deus, porque não é a palavra de Deus. Por exemplo, eu já ouvi muita gente falar assim: Deus complica e descomplica e depois explica por que complicou. Oi, irmãos, perdão por eu rir, mas é uma bela de uma tolice as pessoas que falam as coisas que aprendeu com muitos falsos profetas, porque isso é ideologia dos falsos profetas, que as palavras de Deus é privada a eles, então eles saem fazendo as pregação, pregadores itinerantes, pregadores de mistério, pregadores pentecostais, e aí eles não são interessados em fazer as pessoas obedecer a Deus, eles são interessados em ganhar dinheiro. Então ele sai por aí pregando, enganando as pessoas nas sepulturas onde estão as pessoas mortas, mortas eu digo espiritualmente, porque tem muita gente que pensa que não conhece a vida. Tem gente que pensa a vida é nascer do pai e da mãe e aí viveu, comeu do bom e do melhor, procurou labutar, conseguiu um bom recurso, adquiriu seus carrões, suas fazendas. Ah, essa que é a vida. Só que a vida humana, ela começou em Adão, vinda de quem? De Deus, o dono da vida. Então a vida vem de Deus, não vem de si mesmo. Eu nasci do meu pai e de minha mãe, que Deus já fez descansar, e a vida, meus queridos, não nasceu depois que eu nasci, porque eu agora estou vivo, mas depois eu posso dormir. E vai chegar o tempo que o dono da vida vai ressuscitar as pessoas para julgamento no fim do milênio, depois de 1000 anos. Então, as pessoas que não vai ressuscitar de novo é as pessoas que foram recipiente da primeira ressurreição, os que morreram em Cristo, preposição que indica o lugar, significa as pessoas que morreram sendo membro da igreja de Deus, membro do corpo de Cristo. Porque quanto a fatos, não há argumento. Os primeiros cristãos foram membros de um só corpo, ou seja, de uma só igreja. Então hoje temos muitas igrejas no mundo, então não podemos misturar as coisas. Então, meus irmãos, é uma blasfêmia as pessoas que falam isso, alegando que é palavra de Deus. A palavra de Deus em 8:8 de Provérbios diz que justas são, Deus diz através de Salomão, né, é claro, justas são as minhas palavras e é um escudo para os que neles confiam. Em 35:6 de Provérbios diz: nada acrescentei às minhas palavras para que ele não te ache naquele grande dia como mentiroso. Então, assim como as pessoas falam, Deus complica e depois descomplica e depois explica porque complicou, as pessoas falam assim também: e religião não salva ninguém, igreja não salva ninguém. Então, meus queridos, Deus perdoa todas aquelas pessoas que falam isso porque não sabem o que é que fala.
Mas no momento que eles ouvem falar do caminho antigo, que está na Bíblia, da igreja de Deus, e as pessoas vão de encontro, até xinga a igreja de Deus sem entendimento, é uma coisa muito difícil para a pessoa morrer xingando a igreja de Deus, rejeitando a igreja de Deus, e no dia da última ressurreição, que vai haver o julgamento, as pessoas serem decepcionadas, ou seja, serem rejeitadas. Por quê? Porque as pessoas podem examinar as escrituras e ver o que é que o caminho antigo está ensinando, o que é que a igreja de Deus está ensinando, para depois xingar. Porque não é eu que falo que as igrejas que os pastores fundaram é sepultura, é a própria Bíblia. Salmo 49:14. Como ovelhas são postas na sepultura, a morte é o seu pastor. Significa que as pessoas estão lá como ovelha, mas não são ovelha. Então o pastor tem um espírito nele que é chamado de morte. Então as pessoas não sabem que Isaías 46:11 está escrito que nada sabem os pastores, nada. Todos eles não sabem nada, o que eles bem sabem é ser guloso. Todos eles vão para o seu caminho, ou seja, para as suas igrejas, onde a Bíblia chama de sepultura. Aqui no Brasil e em outros países está escrito igreja, mas a Bíblia é sepultura. Por isso que eu tenho o maior prazer de falar as palavras de Deus, para que as pessoas entendam que nós, seres humanos, somos nós, seres humanos. As palavras de Deus que estão nas Escrituras devemos respeitar. Mas está em Cristo, as pessoas não sabem o quanto é maravilhoso. Está em Cristo é estar guardado. É ser membro de um corpo só, que está na Bíblia, onde os primeiros cristãos foram foram chamados por Deus. Então, o chamado de Deus, meus queridos, é pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Existem pessoas que dizem que amam a Deus. Eu amo a Deus, eu amo a Deus. O a Deus que eles falam é isso aqui, ó, a Deus. Mas para amar a Deus é preciso guardar os mandamentos deles. Então, os mandamentos de Deus para nós hoje não é mais a lei de Moisés, é a lei de Cristo. Então, a igreja de Deus, ela ensina todas as doutrinas que estão na lei de Cristo, que está no Evangelho, onde estão guardados todos os tesouros da sabedoria de Deus, na igreja de Deus. Efésios 3:10. Um abraço a todos e que Deus abençoe todos vocês, que vocês possam abrir o coração e sair da certeza da vossa mente e se humilhar perante as palavras de Deus. Deus abençoe a todos. Efésios 4:18. Na certeza da sua mente tem muitas pessoas, mas na certeza que as palavras de Deus são pura, justa e verdadeira, tem muitas pessoas também. Graças a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus.